A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Assim está escrito: acautelai-vos, irmãos, para que nunca, diz assim comigo, nunca, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Todavia, exortai-vos, encorajai-vos uns aos outros, diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje. Diz assim comigo, hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado, porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações como na provocação. Amém? Quero propor um título a essa reflexão, a essa mensagem, e o título que eu proponho é: não deixe o tempo da oportunidade passar. Não deixe o tempo da oportunidade passar. Meus irmãos, muitos que nós conhecemos, talvez que estejam no nosso meio hoje à noite, estão deixando o tempo da oportunidade passar. E porque estão deixando o tempo da oportunidade passar, não estão desfrutando da presença manifesta do Senhor em suas vidas, não estão desfrutando da presença do Espírito Santo de Deus, da vida abundante que Cristo tem para nós, não estão conseguindo desfrutar da bondade de Deus, da providência de Deus, da provisão de Deus, mas sobretudo, estão se privando de ouvir a voz de Jesus. Estão se privando de ouvir a voz de Jesus para terem a experiência mais transformadora que um homem e uma mulher podem ter em suas vidas, que é a experiência de estar com Cristo, que é a experiência de amar a Cristo, que é a experiência de ouvir a voz de Cristo e ser tocado pela sua presença e pela sua palavra, e terem os seus corações tocados, transformados, curados, quebrantados. Corações que muitas vezes se encontram assim, endurecidos porque estão tomados pelo pecado e pela incredulidade. Pastor Beto, como saber se eu estou ou não deixando o tempo da oportunidade passar? Como saber? Eu te pergunto, como está o seu coração? O seu coração está endurecido?
Se o seu coração está endurecido, eu não sei o porquê que o seu coração está endurecido. Eu não sei há quanto tempo o seu coração está endurecido. Eu não sei como você tem lidado com o seu próprio coração. Talvez você tenha consciência de que você está com o seu coração endurecido, mas simplesmente você não está fazendo nada em relação a isso. E aí, pastor? E aí que o tempo da oportunidade de Deus está batendo todos os dias à porta do seu coração, à porta da sua vida. E você está deixando o tempo da oportunidade passar. Simplesmente porque, como está escrito nas Escrituras, corações endurecidos são corações maus, são corações incrédulos, são corações que têm se permitido ser enganados, tomados pelo pecado. Se o seu coração se encontra assim, você está deixando o tempo da oportunidade passar. E o tempo da oportunidade, irmãos, não é um tempo humano. Existem duas palavras para tempo, para hora no grego, nas Escrituras. Existe o tempo cronos, que é o tempo ao qual o meu relógio, o teu relógio está marcando. É o tempo do homem. Mas existe uma outra palavra para hora, para tempo, e essa palavra se chama kairos. Diz assim comigo, kairos. O kairos de Deus é o tempo de Deus. E é este tempo que nos dá todos os dias a oportunidade de contemplar, de experimentar os atos novos de Deus em nossas vidas todos os dias. Você está comigo? O tempo de Deus é uma janela de tempo que Deus abre todos os dias, porque as Escrituras dizem que o tempo de Deus se chama hoje. Portanto, o tempo de Deus, Ele abre um portal, Ele abre uma janela sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos corações todos os dias. E ao abrir esse portal, ao abrir essa janela, este tempo, que não é o tempo do homem, é o tempo de Deus, é o tempo celestial, Ele nos dá a oportunidade de acessar esse kairos. E ao acessar esse kairos, nós, então, ao fazermos isso, e sempre quando fazermos isso, nós sincronizamos o nosso coração ao coração de Deus. Nós sincronizamos o nosso tempo ao tempo de Deus. E ao sincronizar o nosso tempo ao tempo do Senhor, ao sincronizar o nosso coração, não o coração endurecido, porque um coração endurecido, incrédulo, tomado pelo pecado, ele não consegue entrar em sincronia com o kairos de Deus. Por isso que ele perde o tempo da oportunidade de Deus. Agora, pastor, como eu consigo não deixar o tempo da oportunidade passar? Como eu consigo acessar o coração de Deus, entrar em sincronia com o coração de Deus e desfrutar dos novos atos de Deus na minha vida e na minha história? Como, pastor? Como? De que forma? Irmãos, apenas um coração não endurecido consegue não deixar passar o tempo da oportunidade. Um coração não endurecido é um coração não tomado pela incredulidade, não tomado pelo pecado, ou seja, é um coração arrependido, é um coração quebrantado. E um coração arrependido e um coração quebrantado é um coração que está quebrantado, que foi quebrantado pelo próprio Deus, para fazer uma coisa só,
fazer a vontade de Deus. Ouvir a voz de Deus. Por isso o texto diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Deus vivo, a voz santa, mas a doce voz de Cristo, não endureçais os vossos corações. Eu oro, irmãos, eu oro para que nesta noite os nossos corações sejam quebrantados por Deus. Amém? Eu oro para que o meu coração seja ainda mais quebrantado pelo Senhor. Eu oro para que o seu coração seja quebrantado outra vez pelo Espírito Santo de Deus. Porque somente um coração quebrantado consegue ouvir a voz de Deus. Somente um coração quebrantado é um coração sensível ao toque do Espírito Santo de Deus. Então eu oro para que nesta noite o seu coração e o meu coração, os nossos corações, sejam fortemente quebrantados por Deus. Deus não resiste, irmãos, diz as Escrituras. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Você já parou para pensar nesta verdade bíblica, absoluta e eterna? O Criador, o Eterno, o Senhor, aquele que está assentado no alto e sublime trono, Ele mesmo diz e afirma na sua palavra que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus tem prazer em se revelar a corações quebrantados. Deus tem prazer em tocar em corações contritos. Coloca a mão sobre o seu coração assim comigo. E ora assim comigo, ó. Diz assim comigo: Senhor, quebranta o meu coração. Faz em mim e por mim o que eu não posso fazer. Por favor, Espírito Santo de Deus, quebranta o meu coração, para que eu possa ouvir a tua voz e não endurecer jamais o meu coração. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu amo ler e lembrar de todas as histórias bíblicas onde vemos o socorro de Deus no meio da tribulação. Por exemplo, sempre me recordo dos discípulos no barco, no meio da tempestade, as ondas batendo, todos eles apavorados, com muito medo. Jesus estava no barco e eles acordam Jesus e dizem: tu não te importa que pereçamos? Jesus então se levanta, o mar se acalma, os ventos cessam e a tempestade acaba. Entretanto, nem sempre você é salvo no meio da tempestade. Olhando para a vida, nós vemos pessoas que amamos, pessoas que eu e você conhecemos, pessoas sofrendo lutos de mortes que aconteceram, pessoas passando por um tempo de escassez sem igual. Nessas horas, a nossa visão limitada, as nossas mentes finitas, a nossa natureza pecaminosa muitas vezes não nos permite ver o agir de Deus na nossa vida e na nossa história. E muitas vezes perguntamos: por que isso está acontecendo comigo, Deus?
Por que que eu estou passando por esse deserto? Por que que eu estou neste vale, nesta crise? Por que que eu não consigo ouvir a tua voz, eu não consigo ver o agir do Senhor na minha vida, Deus? Aonde tu estás nisso tudo que eu estou vivendo, Deus? Algumas vezes você encontra a resposta para aquilo que você está vivendo. Outras vezes, não. E nesse momento, o que nós mais precisamos fazer, irmãos, é confiar em Deus. Confiar em Deus. Há momentos na nossa vida em que nós não sabemos o porquê tantas coisas estão sobrevindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Por que que tantos gigantes estão se levantando diante de nós? Por que que os nossos corações encontram tão angustiados, tão aflitos? Por que que nos encontramos tão desanimados, nos sentindo tão impotentes muitas vezes diante das circunstâncias ao qual estamos vivendo? Mas eu digo para você, e digo com muita alegria no meu coração, o nosso Deus é o Deus na hora da alegria, mas o nosso Deus é o Deus na hora da tristeza. O nosso Deus é o Deus nos montes, mas também o nosso Deus é o Deus nos vales. O nosso Deus é o Deus que está presente quando nós estamos celebrando uma conquista, uma vitória, mas o nosso Deus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus compassivo e consolador, que está presente nas nossas vidas, em todas as circunstâncias. Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias. Ele prometeu e Ele está cumprindo a sua promessa, irmãos. Em todos os momentos da nossa vida, inclusive no momento que você está vivendo hoje, Deus está presente. Deus é Deus quando tudo vai bem, mas Deus é Deus quando tudo não vai indo muito bem. Agora lá no nosso coração, no coração da gente, a gente sempre tem a esperança do filme de ação. Quantos lembram do Tom Cruise saindo correndo? E o interessante é que ele só gosta de correr nos filmes dele. Está tudo explodindo, ele está correndo com um antídoto em suas mãos para não destruir o mundo. Ele pega o helicóptero, segura a mocinha e sai com aquele sorriso de galã e diz: você se preocupou à toa, a gente está a salvo e a vitória é certa. Muitas vezes nós alimentamos em nossos corações esta imagem. Nós alimentamos em nossos corações esta expectativa. Eu tenho fé, pastor, que no último segundo algo vai acontecer. Algo vai acontecer, algo precisa acontecer. No último segundo Deus vai fazer algo. Uma manifestação sobrenatural vai acontecer. Mas existe, e aí eu quero chamar a sua atenção nesse momento, existe uma história na Bíblia que nos mostra de uma forma clara que Deus não agiu porque o tempo do arrependimento passou. O tempo do arrependimento passou e Deus não agiu. Uma das razões pela qual Deus não agiu
é porque o tempo em que era possível tomar atitudes não foi levado em conta. E então veio um derramar de juízo onde não podia ser feito mais nada. Eu estou me referindo ao profeta Jeremias e a um momento muito sério que o povo de Deus viveu. O contexto de Jeremias é o seguinte: depois de uma longa história de reis que desobedeceram a Deus, Deus levanta Jeremias em um cenário em que muitos reis já haviam desobedecido a Deus e vinham desobedecendo a Deus. E Deus levanta então um profeta chamado Jeremias. E esse profeta, ele prega por 23 anos. E ele prega o que, pastor? O que é que Jeremias prega por 23 anos? Ele prega uma mensagem. Qual mensagem, pastor? Uma mensagem de arrependimento. Por 23 anos o profeta Jeremias, ele vem da parte de Deus com uma palavra dura, uma palavra de arrependimento. Jeremias disse para o povo: vocês traíram a Deus, vocês foram injustos, vocês estão se prostituindo com prostitutas, vocês sacrificaram até crianças no monte. E o povo não ouviu o profeta, o rei não ouviu o profeta, ninguém quis dar atenção a Jeremias. Daí, irmãos, o que aconteceu? Daí que o caldo engrossou. O caldo engrossou. Abra comigo em Jeremias capítulo 21, versículo 2. Jeremias capítulo 21, versículo 2. Jeremias capítulo 21, versículo 2. Jeremias está diante de um povo absolutamente não arrependido. O tempo do arrependimento chegou para o povo de Deus, mas o povo de Deus perdeu esse tempo. E aí está escrito em Jeremias capítulo 21, versículo 2: consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos, como no passado, e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos. Vejam só o que o rei de Israel está dizendo a Jeremias. Zedequias está dizendo ao profeta: o povo está prestes a ser atacado pelo rei da Babilônia. Existe uma sentença sobre Israel. Por quê, pastor? Porque o tempo do arrependimento chegou para eles, mas eles não aproveitaram o tempo do arrependimento. Eles deixaram passar o tempo da oportunidade de Deus em suas vidas. O tempo do arrependimento chegou para o povo de Israel, mas aquele povo, eles se encontravam absolutamente com seus corações endurecidos, incrédulos, adorando a falsos deuses, se prostituindo, sacrificando meninos. Deus então, na sua soberania, permite
que este povo seja atacado pelo rei da Babilônia, pelo exército babilônico. E nesse contexto, Zedequias, é como se Zedequias estivesse dizendo para Jeremias: Jeremias, talvez no meio da tempestade Deus possa mandar acalmar o mar, Jeremias. Talvez na hora que Faraó estiver vindo, Deus abra o mar vermelho. Talvez alguma coisa aconteça, Jeremias, que a gente tenha um livramento do Senhor. Não é possível, Jeremias, que o Senhor não nos dê livramento, Jeremias. Nós somos o povo de Deus, Jeremias. Não é possível que Deus permita que o exército babilônico nos ataque. Só que aí Jeremias responde. O próprio Deus traz uma resposta a Zedequias e ao povo de Israel. Em Jeremias capítulo 21, versículo 5, versículo 6. O profeta diz, em nome do Senhor, ele diz: eu mesmo lutarei contra vocês com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furioso. Deus estava furioso com o seu povo. Deus estava furioso com Zedequias e com todo o seu povo, porque o seu povo encontravam-se rebeldes, corações endurecidos, incrédulos. E continua o texto: enviarei sobre essa cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão. O profeta tinha uma palavra dura. Irmãos, Deus não estava mais para brincadeira. E eu digo uma coisa para você: o nosso Deus é o mesmo Deus. O mesmo Deus que não estava para brincadeira é o mesmo Deus que continua levando muito a sério a minha vida e a tua vida. É o mesmo Deus, irmãos. É o mesmo Deus que é um Deus de amor, que é um Deus compassivo, que é um Deus gracioso e misericordioso, mas é um Deus santo, é um Deus justo. É um Deus que não encontra prazer no pecado, mas é um Deus que encontra prazer em um coração contrito e quebrantado. Agora já acabou, a Babilônia já está vindo. Sabe, irmãos, muitos estão hoje buscando palavras de consolo, palavras de bênção, palavras de prosperidade nos dias de hoje. Palavras que querem ouvir, mas não palavras que precisam ouvir. Muitos de nós, talvez hoje à noite, precisam ouvir não uma palavra de consolo, mas uma palavra de conserto. Uma palavra de conserto. Eu creio, irmãos, eu estou aqui abrindo meu coração para você. Eu creio que há pessoas hoje à noite que estão aqui, filhos de Deus, filhas de Deus, homens e mulheres valorosos, preciosos, amados por Deus. Há pessoas que estão aqui que precisam de um conserto, precisam se arrepender. O tempo do arrependimento chegou para você hoje à noite. O tempo de Deus que se chama hoje chegou para você. E Deus está dizendo para você: ei, filho, eu estou aqui, eu te amo, eu tenho planos para a tua vida, eu tenho propósitos para a tua vida, eu quero te abençoar, eu quero te usar.
Mas você precisa primeiro colocar em ordem o teu mundo interior. Você precisa primeiro se arrepender. Você precisa parar hoje para ouvir a minha voz e não endurecer o seu coração. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias Deus fala comigo e contigo. Todos os dias nós somos cativados pelo Espírito Santo de Deus. Os nossos corações são cativados pelo Espírito Santo. Todos os dias Deus fala conosco de tantas formas. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através da oração, através da igreja, através das circunstâncias. Todos os dias Deus fala conosco. Porque Deus tem prazer em falar conosco. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Hebreus capítulo 4 nos diz que a palavra de Deus ela é viva, irmãos. A palavra de Deus ela é viva. E lá em Provérbios no capítulo 4 nos diz que a palavra de Deus ela gera vida. Irmãos, nós estamos diante de um Deus vivo. Nós amamos um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. E um Deus que fala. Um Deus que se revela. Um Deus que se derrama. Um Deus que manifesta a sua presença e a sua glória. Um Deus que fala e que tem uma expectativa no seu coração, é que nós não endureçamos os nossos corações, mas que nós possamos ouvir a sua voz, com os nossos corações rendidos, quebrantados e contritos, e que ao ouvir a sua voz, nós possamos obedecê-lo. Ao ouvir a sua voz, nós não possamos deixar passar o tempo da oportunidade de Deus na nossa vida, mas que nós possamos aproveitar o tempo da oportunidade. Se você perceber, olha só, Israel, pensa comigo, Israel estava com a vida toda bagunçada. Quantas pessoas você conhece que estão com a vida toda bagunçada? Pastor, eu conheço alguém que ela não está com a vida assim tão bagunçada assim, pastor Natan, mas ela está com a vida meio bagunçada, um pouquinho bagunçada. Israel, nesse exato momento histórico, onde Deus levantou o profeta Jeremias, Israel estava com a vida bagunçada. Zedequias, pastor Jackson, estava todo errado, indo e voltando, com a vida toda bagunçada, estrambelhada, errada. Zedequias e todo o povo estavam com suas vidas, olha para mim, desalinhada, fora dos trilhos. Pensa comigo aqui, pensa comigo em um trem. Um trem possui vagões. Um trem, ele se move, ele se locomove, ele leva e carrega o que precisa levar e chega ao seu destino quando e somente quando ele está bem firmado sobre os trilhos, dentro dos
Trilhos. Os vagões são as nossas vidas. É a minha vida, é a tua vida. É a minha casa, é a tua casa. Os trilhos são a presença de Deus. É a palavra de Deus. São os propósitos de Deus. Ah, irmãos, essa palavra de hoje à noite não é para você que não ama Deus, não é para você que não serve a Deus, não é para você que não ama o Espírito Santo de Deus, não é para você que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não é para você que não é governado pelo Espírito Santo, não é para você que não ama a palavra de Deus, não é para você que não é filho de Deus. Essa palavra é para você que é filho, é para você que é filha, é para você que é amado por Deus e que ama o Senhor. Irmãos, ou nós estamos com a nossa vida dentro dos trilhos ou fora dos trilhos, não há meio termo. Você sabe o que acontece ou pode acontecer com um trem quando o mesmo está fora dos trilhos? Pode acontecer uma grande tragédia. Muitos, irmãos, escutem, muitos cristãos, homens de Deus, famílias de Deus, viveram, estão vivendo ou poderão viver uma grande tragédia em suas vidas, simplesmente porque estão com as suas vidas fora dos trilhos de Deus. E não há nada que possa ser feito, não há nada que possa ser feito por eles. Somente eles podem resolver suas vidas diante de Deus. Como, pastor? Como que essa vida que está fora dos trilhos, ela pode voltar a estar dentro dos trilhos? Só há um jeito, irmãos. Não existem atalhos, não existem fórmulas, só há um caminho, e o caminho é o caminho do arrependimento. O caminho é o arrependimento. Somente o arrependimento nos leva de volta para os trilhos de Deus. O próprio Jesus, ele começa o seu ministério com uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O próprio Jesus termina o seu ministério com a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A principal mensagem do reino de Deus para a minha vida, para a sua vida, é uma mensagem de arrependimento, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas são as circunstâncias e situações e pecados e tentações que trabalham contra nós para nos tirar dos trilhos. Você está aí, irmão? Você recebe essa palavra? Israel estava com a vida toda bagunçada. Zedequias estava com a vida toda bagunçada. E aí, pastor? E aí que esse homem que estava com a vida toda bagunçada, ele queria, sabe o que, irmãos? Libertação, livramento. Como que Deus vai dar livramento? Como que Deus vai livrar um camarada, um sujeito que está com a vida em pecado, bagunçada? O cara tem muita coisa para ajeitar na vida dele, mas ele só quer saber de livramento. A vida está toda bagunçada, fora dos trilhos, mas ele só quer saber de livramento. Ele ora ao Senhor para que o Senhor faça algo por ele, faça algo novo na vida dele, mas a vida dele está toda errada, toda bagunçada, fora dos trilhos.
É mais ou menos assim, irmãos. Vou tentar aqui expressar para você. É aquele empresário cheio de negociata, de maracutaia, que sempre mentiu para todo mundo. Tudo que ele fazia dava errado, tinha prejuízo. E toda a família falando o tempo todo: meu irmão, se ajeite, meu camarada, se ajeite, aprume a sua vida, volte para os caminhos do Senhor. A tua vida está toda errada, a tua vida está toda bagunçada, tu não percebe, tu não está percebendo que está dando tudo errado na tua vida, no teu casamento, nos teus negócios. E o pastor falava: meu irmão, se ajeite, tome tento. Se passaram então 20 e 30 anos, pastor Jackson, e veio a crise sobre a vida daquele homem, e aquele mesmo homem, e ele então começa a dizer para Deus: quando Deus, você vai me dar a minha prosperidade? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês 2 pontos, apenas 2. Primeiro, toma nota. Porque se Deus agir com livramento nessas situações, as pessoas não terão consciência de seus pecados. Você está aí? Se Deus te livrar na hora em que você está sendo disciplinado, você não aprende o que precisava aprender. Se Deus der livramento àquele que precisa de conserto, de arrependimento, este não vai aprender o que precisa aprender, não vai crescer, não vai amadurecer, vai continuar vivendo como um homem de ânimo dobre, de mente dividida, de alma dividida, inconstante. Jeremias, no capítulo 7, versículo 8 ao versículo 11, diz assim: não se deixe enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar? Jeremias falando a Zedequias e ao povo de Deus: acreditam vocês que vocês podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses? E depois vocês se acham no direito de vir aqui diante de mim, se apresentar diante de mim, é o Senhor dizendo, em meu templo, e dizer: estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Palavra dura, irmãos. Deus falando assim, engraçado: vocês viraram as costas para mim, e vocês querem agora a minha atenção? Vocês querem agora desfrutar do meu favor? Vocês estão rebeldes, vocês estão com os vossos corações endurecidos. O meu tempo, o tempo do arrependimento chegou para vocês, mas vocês deixaram passar. No tempo que vocês eram para ter sentado comigo, para resolver e consertar, vocês assim não fizeram. E agora? Agora o tempo passou. Agora o tempo passou. Vocês mesmos, verso 11, não reconhecem que este templo que leva o meu nome se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei.
Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: vocês querem que eu livre vocês para vocês continuarem praticando tudo de errado que vocês estão praticando? Que sentido tem isso? Se eu estou aqui profetizando a vida toda para vocês se arrependerem, e agora eu vou abençoar vocês, para vocês acharem que vocês estão bem, está tudo bem. Não faz sentido eu fazer isso com vocês e para vocês. Se eu fizer isso, vocês vão achar que o errado é o que é certo. Um livramento vem para uma pessoa que tem um coração quebrantado, rendido, contrito, que está buscando arrependimento genuíno, buscando uma transformação de vida. Não é o cara perfeito, mas é o sujeito que quer acertar, que quer seguir, que carece da glória de Deus, que admite que está errado, que se arrepende, que confessa os seus pecados. Talvez você diga assim: Beto, eu estou bem. Beto, vou dizer uma coisa, eu estou bem porque eu não cometi, nem estou cometendo nenhum desses pecados escabrosos que Zedequias e o povo de Deus cometeu. Então, Beto, eu vou dizer uma coisa para ti: eu estou bem, está tudo bem. Só que a gente não pode perder de vista que as Escrituras, o que as Escrituras dizem sobre o pecado. Pecado é errar o alvo. Portanto, irmãos, pecado, muitas vezes, escute, pecado muitas vezes é você dizer sim, quando Deus está dizendo não. É você dizer não, quando Deus está dizendo sim. É Deus chegar para você e falar para você: meu filho, eu te amo, eu tenho um chamado na tua vida. E você dizer para Deus: Deus, eu não quero viver o teu chamado na minha vida. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Eu quero te dar agora um exemplo bem simples. E eu quero que você aplique esse exemplo. Você pode aplicar em toda a sua vida, transpor por toda a sua vida. É o sujeito, imagina comigo agora, vamos lá. É o sujeito que tinha o propósito de ser um pai maravilhoso. Ele tinha o propósito de ser um pai maravilhoso. Ele ia ver os seus filhos crescer, ficar mais velhos. Na velhice, esse pai, quando fosse um pai mais idoso, ele ia ter conselho e sabedoria para os seus filhos, para os seus netos. Ele ia acompanhar os seus filhos até o fim da sua vida. Mas esse pai, esse cara, ele tinha um problema de pressão alta. E todos os dias, todo mundo falava para ele: cuidado com o sal, cuidado com o sal. Meu filho, cuidado com o sal. Pai, cuidado com o sal. Homem, cuidado com o sal. Mas ele olhava para a picanha. Ele olhava para aquela picanha e ele não resistia, ele comia. Ele não deveria comer, mas ele comia. E a gordura entupindo suas veias. E aí um dia, irmãos, esse pai, que tinha um propósito maravilhoso de deixar um legado para os filhos, de discipular os seus filhos, de desfrutar da sua posteridade, dos seus filhos, dos seus netos e até mesmo dos seus bisnetos. Aquele homem, ele infarta. Ele tem o seu primeiro infarto. E quando ele tem o seu primeiro infarto, ele diz assim: Senhor, meu Deus, misericórdia, estou fazendo tudo errado. Senhor, agora eu vou consertar minha vida. Eu vou cuidar da minha saúde, Senhor. Eu vou ouvir a minha esposa, Senhor. Posso ouvir um amém das esposas?
Posso ouvir uma misericórdia dos maridos? Misericórdia, Senhor. É bem assim. Mas aí ele começa a pensar o quê, pastor? Ele começa a pensar assim, olha o pensamento absurdo. Sabe o que eu aprendi com esse infarto? Com esse meu primeiro infarto? Eu aprendi que a vida é curta e eu tenho que aproveitar. Olha o pensamento tolo, pastor Saulo. E aí ele volta a ir nos rodízios da vida, na churrascaria 101, rodízio maravilhoso. E aí ele come, continua comendo picanha, com aquela gordura, muito sal, pela 100ª vez. E daí um tempo depois, ele tem um segundo infarto. Segundo, e aquele pai que tinha um propósito maravilhoso de Deus na sua vida, ele vem a falecer, ele morre. Ele não ouviu os alertas, ele não ouviu os profetas, ele não ouviu a família. Diz assim comigo: não ouviu os alertas, não ouviu os profetas, não ouviu a família. Será? Será que a maior necessidade da sua vida não é exatamente essa? Parar para ouvir os alertas de Deus. Parar para ouvir os profetas de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Glória a Deus, irmãos, que esta casa, a nossa casa, o Mevan, tem muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus, que são boca de Deus, que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, e têm ensinado a palavra de Deus com fidelidade e compaixão. E por isso aquele homem que não ouviu os alertas, os profetas e a família, ele não viveu o propósito de Deus que Deus tinha para ele, de ser um pai maravilhoso e de acompanhar os seus filhos até o final da vida. E aí eu pergunto a você: você quer ou não viver o propósito maravilhoso que Deus tem para você? Você quer ou não viver com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais, o propósito maravilhoso que Deus tem para a tua casa e para a tua família? Você quer, irmão? Você quer? Se você quer, por favor, pelo amor de Deus, para ouvir os alertas de Deus, para ouvir os profetas de Deus, para ouvir a sua família, para ouvir, meu filho, os teus pais, para ouvir, homem de Deus, os teus pastores, as tuas pastoras. E detalhe, depois que esse homem morre, depois do segundo infarto, a mulher chega para Deus e diz assim: por que, Deus, tu fizeste isso com a minha vida? E Deus diz para ela: minha filha, mulher, preste atenção, não fui eu que fiz, foi o teu marido que fez isso. Eu não tenho nada a ver com o que ele fez. E aí a gente aprende a segunda lição aqui, irmão, sabe qual é? É que Deus não faz por mim o que eu posso fazer. Deus não faz por você o que cabe a você fazer. Talvez você não seja ladrão, talvez você não seja idólatra, talvez você não esteja adorando a falsos deuses, talvez você não esteja se prostituindo como o povo de Israel, mas talvez você quer juntar água com óleo. Talvez você quer ser e continuar sendo um crente
mas continuar fazendo tudo o que você fazia antes. Você quer fazer as coisas erradas, mas quer que Deus te livre. Você quer fazer tudo que não presta, mas quer que tudo dê certo na sua vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero dizer com muito amor e muito tremor no meu coração, e com muito respeito que eu tenho a você, que nós temos a você. Deus é Deus. Deus é Deus e continua sendo Deus. A despeito de mim, a despeito de você, você crendo nele ou não, você amando a ele ou não, você obedecendo a ele ou não, você estando com a sua vida dentro dos trilhos ou fora dos trilhos, Deus continua sendo Deus. E Deus tem uma maneira de viver para a minha vida e para a tua vida. Deus tem um padrão de vida pronto para mim e para você. E Deus não vai abrir mão dos seus padrões. Deus não vai abrir mão dos seus princípios. Deus não vai ferir os seus princípios. Princípios que Ele mesmo estabeleceu. Ele mesmo disse e diz até hoje: sede santos, porque eu sou santo. Se me amais, guarda então os meus mandamentos. Chamai, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Obedeça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ah, irmãos, há uma expectativa no coração de Deus, é que nós possamos ouvi-lo e obedecer. No cenário de Jeremias, nós encontramos dois modelos, duas palavras ecoando. Existiam dois modelos, duas palavras ecoando naqueles dias. Existia a palavra dos profetas falsos, dos falsos profetas, um deles Ananias, e existia um modelo e as palavras do profeta Jeremias. Um dizia: rapaz, vamos se ajeitar porque a Babilônia está vindo. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar e mudar agora. O outro, o falso, Ananias, dizia assim: rapaz, Deus vai nos livrar, porque nós somos poderosos, nós somos o povo de Deus. Tinham dois tipos de profetas. E sabe qual é o problema, irmãos? É que hoje as pessoas só querem ouvir palavras de bênção, palavras de consolo. Quando alguém vem e diz assim, ó: ei, amigo, você precisa mudar, você precisa voltar para os trilhos, você precisa se arrepender. Ei, irmão, você precisa se arrepender. Hoje, quando a gente fala isso para as pessoas ficam chateadas, irmãos. As pessoas ficam chateadas e tristes conosco quando nós, com muito amor, mas com muita responsabilidade, muitas vezes, né, nós chegamos para elas e dizemos: meu irmão, você é um homem de Deus, minha irmã, você é uma mulher de Deus. Deus tem propósito na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida, mas você está andando longe dos caminhos do Senhor. As pessoas não querem aceitar, e por isso as pessoas nos chamam de legalistas, de religiosos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há um pai, há um pastor, há um profeta, há um irmão, há um amigo, há um filho que realmente estão com uma palavra de vida para o seu coração. Quantos homens e quantas mulheres de Deus o Senhor tem colocado nas nossas vidas, irmãos?
Quantos homens e quantas mulheres de Deus o Senhor tem conectado com as nossas vidas? E o Senhor tem conectado, sabe por quê? Porque nos ama. Porque sozinhos nós não conseguimos, irmãos. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos. Não dá para você continuar vivendo só. Não dá para você continuar se enganando, pensando que está tudo bem, quando nada está bem. Não dá para você continuar fechando os olhos para o que você está vivendo. Protelando, postergando o que você precisa fazer. E lá no fundo, você sabe o que precisa ser feito. Você sabe que você precisa hoje, porque o tempo de Deus se chama hoje. Você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer diante do teu Deus, o teu Senhor: Senhor, eis-me aqui, quebranta o meu coração. Eu quero, Senhor, eu quero me arrepender, porque eu quero voltar para os teus caminhos, Senhor. Eu quero voltar a viver nos teus trilhos. Em meio a essas palavras duras, irmãos, do profeta Jeremias, eu quero concluir, nós encontramos faíscas de esperança. Como assim, pastor? Há um momento, escutem, há um momento em que o profeta Jeremias, o mesmo profeta que trouxe uma palavra de juízo sobre Zedequias e toda a nação de Israel, sobre todo o povo de Deus, o mesmo profeta, ele traz uma palavra de esperança. Por quê, pastor? Porque toda palavra profética, ela é dura, mas ela traz esperança. Há um momento, diz assim o profeta Jeremias, há um momento em que virá alguém que é especialista em trocar coração. Há um momento em que virá alguém que é especialista em tratar o coração. Há um dia que virá alguém que é especialista em curar corações, restaurar corações, quebrantar corações. E está escrito em Jeremias 33:15. Naquele dia, diz o profeta Jeremias, naquele dia e naquele tempo, levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi, e ele fará o que é justo e certo em toda a terra. E em Jeremias, no capítulo 33, versículo 8, ele continua afirmando: eu as purificarei de suas maldades contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. A vinda desse renovo é a vinda de perdão, é a vinda de cura, de misericórdia, de graça sobre vocês. Em Jeremias, ainda em Jeremias, capítulo 33, 31, verso 33, está escrito: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vou fazer uma transformação, diz o Senhor, mas uma transformação lá dentro. Uma transformação lá dentro, no seu coração. Uma transformação lá dentro, que vai mudar a tua vida. E essa transformação, que vai acontecer de dentro para fora, ela vai te levar a viver de uma forma diferente. Ela vai te levar a andar de uma forma diferente.
Não deixe o tempo da oportunidade passar na tua vida.